Olá, esse é o programa Academia em Debate, um programa da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje, no nosso programa, nós temos o privilégio de receber Dr. Marcos Eberlin, professor doutor titular da Universidade Estadual de Campinas, onde lidera a área de pesquisa química. Dr. Eberlin é um químico conhecido no Brasil, inclusive uma das suas pesquisas levou à descoberta que hoje traz o seu nome como reação de Eberlin. Membro da Academia Brasileira de Ciências, é comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, autor de mais de 300 artigos científicos, com mais de 3.000 citações. A lista é muito grande, doutor Marcos, para que nós citemos aqui. Muito bem-vindo ao nosso programa, é uma alegria recebê-lo. Dr. Marcos Eberlin tem viajado pelo Brasil, falando em diversas universidades a convite sobre um tema extremamente interessante, que é o tema do design inteligente. E é sobre isso que nós gostaríamos de falar aqui no nosso programa. Doutor Marcos, acaba de sair um livro, o título é Por que a Ciência Não Consegue Enterrar a Deus? É um livro que, inclusive, está sendo publicado em parceria da Universidade Presbiteriana Mackenzie com a editora Mundo Cristão. O autor é Dr. John Lennox, que é um matemático conhecido da Universidade de Oxford. E o título é, eu sei que o senhor não teve tempo de ler ainda, o livro acaba de sair. O título é bem provocativo. Por que é que a ciência não consegue enterrar a Deus? A ciência tem esse desejo, Dr. Eberlin, de enterrar a Deus? E o pior é que tem. E eu acho que tem sim. Vivendo no meio acadêmico, entre os acadêmicos, a gente percebe que esse desejo existe, é real, há tentativas nesse sentido. E por que isso acontece? Porque a ciência nasceu com a imensa maioria dos cientistas acreditando em Deus. Pois é, e hoje eles querem... Os pais da ciência, os pais da matemática, da química, da física, da mecânica quântica, todos ao observarem o universo, eles tiravam como uma conclusão clara, nítida, todos eles, de que Deus realmente existia. E os fundamentos da ciência, as suas bases, foram todas estabelecidas dentro desse princípio, dentro dessa visão, dessa conclusão. Mas em 1859 o paradigma mudou. Um homem escreveu um livro, um químico fez uns experimentos e, achando nós que estávamos sendo iluminados, mudamos de opinião. Agora nós vamos explicar tudo através de forças, matéria e energia. Deus não existe, isso é ignorância, é medieval, é obscurantismo. E com essa nós saímos e por 150 anos nós temos falado que vamos explicar tudo através de energia, força e matérias, mas a gente não tem conseguido. Então, há um desejo da ciência de enterrar Deus. Existe alguma coisa no conceito de Deus, a ideia de um ser sobrenatural, todo-poderoso, invisível, que criou todas as coisas e está presente aqui? Existe alguma incompatibilidade intrínseca entre isso e o método científico? Não, incompatibilidade nenhuma. O método científico é capaz de trabalhar com forças, com energia, com matéria, e ele é também capaz de detectar a ação de uma mente inteligente nesse universo. Mas nós excluímos essa possibilidade. Em 1859, a ciência decidiu banir a possibilidade do sobrenatural. 1859? 1859, quando o livro foi escrito. A teoria foi aceita. E o que acontece hoje? A gente acha que realmente Deus em termos de ciência, Deus, nós sepultamos Deus. E a gente anunciou que nós sepultamos Deus, mas os dados não permitem essa conclusão. Então os cientistas hoje vivem um grande dilema. Eles anunciaram que Deus havia sido sepultado, que nós vamos explicar tudo através de forças, de energia, de matéria, que tudo, até a piedade de Madre Teresa de Calcutá, nós vamos explicar com forças, energia e matéria, mas a gente não consegue. E esse dilema faz com que a ciência tente enterrar Deus, porque a sua tese é que Deus não existe, que o sobrenatural não existe. Mas os dados hoje, como nunca antes, nos levam a uma conclusão totalmente oposta. Falar em dados como nunca antes, eu ouvi
que acaba de ser feita a descoberta que dentro do código do DNA existem outros códigos dentro do código do DNA. Isso é uma das grandes provas de que realmente uma mente extremamente inteligente arquitetou a vida e o universo. É a informação que rege a vida. É um dos grandes requisitos da vida que nós descobrimos através da ciência, que a vida é baseada em informação e da mais alta qualidade. Então, quando a gente vê o DNA, não é um nível só de informação, são vários níveis de informação. É informação, é meta-informação, é informação que rege a informação. São algoritmos que estão escritos, encriptados, zipados dentro do DNA. E a ciência só conhece uma fonte capaz de gerar toda essa maravilhosa informação da vida, uma mente inteligente. Então, esse dilema, queremos enterrar Deus, nós quisemos fazer isso, a gente tinha essa intenção, mas a informação, os dados que nós mesmos coletamos nos impedem de fazer isso. Mas imagine, professor, se concedermos a ideia de bilhões e bilhões de anos, o sistema evolucionista, não poderia, dado assim um tempo quase que infinito, associado a mutações aleatórias, randômicas, chegar a esse tipo de coisa? Não é só, se a gente aumentar o tempo, não haveria essa possibilidade? Essa, Augusto, é uma das grandes falácias da evolução. Eles imaginam que todos os processos são viáveis e que se a gente desce então a esse processo, bilhões e bilhões, todo o tempo, né, ele acaba sendo viável, inclusive inevitável. Então é o que eu chamo do são-tempo da evolução. Só que a falácia... O padroeiro da evolução. A falácia diz que todos os processos têm uma certa viabilidade, mas isso não é verdade. A gente descobre hoje em ciência que muitos dos processos básicos na cadeia evolutiva têm uma viabilidade zero, absolutamente zero. Então, você pode dar todo o tempo desse universo. Eu costumo dizer, você pode dar eternidade, 2 eternidades, 3 eternidades. E esse processo não vai ocorrer. É como você imaginar que alguém pulando possa chegar na Lua. Então, você pode ficar pulando um século, bilhões de anos, uma eternidade toda. Jamais um processo inviável acontecerá. Então, o são-tempo não tem realmente nenhuma chance contra processos inviáveis. E a gente descobriu que na cadeia evolutiva nós temos vários e vários e vários processos inviáveis. O início, a origem da vida, do ponto de vista químico, é completamente inviável. Pois é, esse é o programa Academia em Debate e hoje discutindo sobre a complexidade do processo humano, da vida, do DNA, das informações com o Dr. Marcos Eberlin. Tem mais depois do intervalo. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Academia em Debate, hoje com o Dr. Marcos Eberlin, químico famoso, conhecido no Brasil, cientista destacado, que está no nosso programa respondendo sobre a complexidade da vida, design inteligente e outras questões relacionadas com a sua área de atuação. Dr. Eberlin, recentemente foi lançado aqui em São Paulo um livro de um filósofo suíço, ateu, Alain de Botton. O título é Religião para Ateus. E nesse livro, o Dr. Botton, ele
faz uma crítica a Richard Dawkins, que é conhecido como um neo-ateu fundamentalista. Eu vou ler a crítica. Ele disse assim, literalmente, não adianta o Dawkins ficar repetindo que as pessoas são estúpidas por acreditar em Deus, pois a ciência não resolve algumas coisas das necessidades humanas, como consolo, comunidade, moralidade e compreensão. Ou seja, para esse ateu suíço, Deus não existe, é verdade, mas religião é uma coisa boa. O que é que você acha? Eu acho que realmente a ciência tem limites. Nós, num certo ponto, né, anunciamos para o mundo que a ciência ia ter resposta para tudo, para literalmente tudo. E a gente descobriu com o passar do tempo, né, através do exercício da ciência, que isso não é verdade. A ciência trabalha com uma dimensão do universo, o universo material. Então, a ciência tem tido grandes sucessos, tem minimizado muito do sofrimento humano, as nossas doenças, as imperfeições que a gente observa no mundo, mas ela tem limites. Ela não consegue trabalhar com um homem tridimensional. Nós temos matéria, alma e espírito. E a gente tem que lidar com a alma e o espírito e fora da ciência. Então, acho que esse conselho é muito bom porque a gente coloca realmente a ciência no seu lugar. A ciência é excelente, mas ela tem limites. Então, nós vamos chamar apenas o cientista? Não, a gente tem que chamar o teólogo. A gente tem que chamar o filósofo, porque nós somos feitos de matéria, mas nós somos feitos de alma, nós somos feitos de espírito. E há muito da personalidade, do relacionamento, da constituição dos seres vivos, para esse muito a ciência realmente não tem resposta. Falar em constituição do ser vivo, você teve recentemente um debate com o Pondé, Luiz Felipe Pondé, conhecido filósofo brasileiro, psicanalista, e o título do debate foi Homem do Barro ou do Macaco? E nesse debate muito interessante, você defende o relato da criação de Gênesis, que diz que Deus fez o homem do pó da terra. Como é que o cientista da sua envergadura, da sua capacidade, consegue harmonizar todo o seu conhecimento científico, a sua bagagem de pesquisador, com o relato da criação de Gênesis, que diz que Deus fez o homem do pó da terra? Olha, eu além de ser um homem religioso, um pouco filósofo e um pouco teólogo, eu sou um racionalista, né? Eu, sobretudo, eu dou valor à razão. E o que eu vejo na ciência? Através do método científico, através da ciência que eu faço. Eu vejo a absoluta impossibilidade desse universo ser regido por forças naturais. Então, se eu consigo conciliar a minha posição de cientista com a minha posição religiosa e filosófica, completamente sim. Porque eu percebo através da ciência que há limites para a matéria, há limites para as forças naturais e que realmente uma mente inteligente, um ser de que toda a inteligência, o poder e a capacidade de criar esse universo emanou e realmente deve existir. Aí eu vejo um relato bíblico em que ele fala que criou o universo do nada. E a gente vê as teorias científicas que nos dizem o quê? Absolutamente essa declaração é verdade. O universo foi criado do nada. A singularidade do Big Bang era um nada absoluto. Não havia espaço, não havia energia, não havia tempo. Então, do nada fomos criados. E eu vejo no relato bíblico que alguém me fala que do nada me criou. E várias outras declarações bíblicas que a ciência não tem acesso, não tem como comprovar, mas que os indícios, as evidências casam muito bem com o relato bíblico. Então, como um homem racional, sobretudo racional, eu vejo no relato bíblico uma descrição que bate muito bem com o que eu entendo do mundo físico e natural. Por isso, aceito como num ato de fé, mas uma fé racional. Eu costumo dizer que eu não creio em duendes. Eu creio em algo que é racional, que é alicerçado em argumentos racionais, em filosofia da melhor qualidade.
E a conciliação, o relato da criação, de que do barro fomos feitos, faz sentido, inclusive, com a constituição do ser humano. Então, análises já foram feitas que demonstram, né, que essa constituição química bate com o ser humano. Então, é um relato que satisfaz plenamente o consciente e o meu racional. O senhor, numa declaração feita durante uma entrevista a um jornal de grande circulação, disse que a sua motivação para fazer ciência era entender como Deus criava as coisas, ou criou as coisas, usando as próprias leis da química e da física. Esse tipo de postura que você mesmo definiu como sendo religiosa, isso não lhe coloca numa situação de desconforto na academia com relação aos seus colegas? Augusto, eu acho que pelo contrário, na realidade. Porque a percepção que essa mente inteligente, que esse ser inteligente existe, ele está em todos. Na realidade, a gente tenta negar. Mas a gente, no fundo, a gente sabe que essa mente existe. Uhum. E eu tenho essa liberdade, talvez porque não assumi o compromisso que a ciência assumiu contra o sobrenatural, de fazer essa declaração com plena e total liberdade. E eu vejo nos meus colegas que quando eu faço isso, eles chegam do meu lado e falam, puxa vida, que bom, eu gostaria também de fazê-lo. E essa dificuldade, eu vejo que na realidade eu ganho amigos, eu crio a possibilidade de ter uma amizade ainda mais forte, mais autêntica com meus colegas acadêmicos, porque eles também reconhecem essa verdade. No fundo, a imensa maioria reconhece. E percebe em mim uma voz, né, que fala com liberdade, que não assumiu o compromisso, que não assumiu o pacto da academia, com a aversão pelo sobrenatural, em que eles podem discutir e colocar realmente as suas posições, que também a imensa maioria dos acadêmicos reconhece que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Muito bem. Esse é o programa Academia em Debate. Indo agora para o intervalo, voltamos daqui a alguns instantes. Fica conosco. Estamos de volta com o programa Academia em Debate, hoje com o Dr. Marcos Eberlin, aqui no programa para falar a respeito das complexidades da vida, do DNA, especialmente da teoria do design inteligente e da relação entre ciência e fé. Dr. Eberlin, quando Darwin elaborou e publicou a sua teoria, a bioquímica ainda estava no começo. E passados muitos anos, com a descoberta do DNA, dos códigos de informação contidos ali, a bioquímica revelou que a vida é muito mais complexa do que o Darwin jamais poderia ter imaginado. Porque, a despeito disso, a despeito de todas essas descobertas, prevalece ainda na academia a teoria de que a vida teve uma origem espontânea. Se está claro a sua complexidade? Eu acredito, Augustus, que foi por culpa de um pacto, de uma posição que nós assumimos há 150 anos atrás. Então, quando Darwin propôs a sua teoria, quando ele elaborou seus argumentos, o entendimento que nós tínhamos sobre a vida era realmente, isso sim, rudimentar, medieval e obscurantista. Nós imaginávamos que a vida era a célula, a unidade básica da vida era formada por uma única substância, o protoplasma, era uma gelatina. Então, imaginar naquela época de que realmente a vida poderia ter surgido numa sopa, naquele caldo escaldante da sopa primordial, não era realmente muito difícil. Então, argumentos foram elaborados. E nós assumimos, então, uma posição muito clara de que a vida surgiu por processos naturais.
E estamos a defender essa posição por 150 anos. E cada vez mais que os dados nos falavam contra essa posição, a gente fincava o pé cada vez mais, cada vez mais. Chegamos numa posição de impasse, absoluto impasse. Então, hoje a gente não quer jogar a toalha. E a gente faz de tudo para não debater. Não queremos ver o design inteligente, a gente não quer ouvir, a gente não quer falar sobre design inteligente. A gente faz a propaganda a mais forte e incisiva possível, porque a gente tem que abafar os dados. Mas em ciência, nada melhor em ciência do que um dia após o outro, não, do que um dado, um dado após o outro. Um dado após o outro. E a enxurrada, a avalanche de dados hoje está falando muito mais alto do que os cientistas. E os cientistas realmente vão ter que encarar a sociedade e com a humildade que todos nós devemos ter, encarando essa sociedade exigente, infelizmente, erramos. Fizemos uma conclusão baseada em dados incompletos, imprecisos, sobre a vida e o universo, de que as forças naturais teriam capacidade de criá-lo. Mas a questão é a seguinte, é uma questão de dados ou é uma questão de pressupostos? Porque se a pessoa tiver os mesmos pressupostos, mesmo que cheguem novos dados, ela vai dar um jeito de acomodar aqueles dados à matriz do pensamento deles. Por exemplo, um cientista que fez, como você disse, um pacto para não deixar o sobrenatural entrar. Então, se de repente as teorias antigas da geração espontânea da vida aqui no planeta não derem certo, ele pode recorrer a uma outra teoria que também é muito aceita, que é a panspermia, de que do espaço vieram as sementes que semearam aqui na Terra o princípio da vida. Não seria mais uma questão de mudança de arcabouço de pensamento do que propriamente de mais e mais dados? Certamente. A panspermia eu costumo chamar de uma desesperação. Então, na constatação da absoluta inviabilidade da vida ter surgido nesse planeta através de forças naturais, dela ter evoluído através de processos naturais, mutação e seleção natural, e não querendo admitir a possibilidade de que realmente deva existir uma mente inteligente, que muitos vão associar com Deus, e principalmente com o Deus bíblico, o que nós fazemos? Primeiro, a gente muda a teoria da evolução. Então, uma das coisas que a gente costuma observar é que o que realmente evolui é a teoria da evolução. Então, ela está sempre se adaptando aos novos dados, tentando contorná-los. Mas quando o Francis Crick, por exemplo, ele observando a vida e o universo, chegou à conclusão de que realmente, gente, é inviável, o que ele fez? Ele tinha duas opções. Ou ele fala, realmente foi uma mente inteligente. Talvez essa mente inteligente seja o Deus bíblico. Mas ele não gostava dessa opinião. E aí o que ele fez? Lançou o problema literalmente para o espaço. Não, gente, então foram os ETs. Foram os ETs que vieram aqui. Foram os ETs que vieram aqui. Então, mas realmente, é uma desesperação. Você não tem opção aqui. Você não gosta da única opção disponível. Você transfere o seu problema para o espaço. O senhor é pesquisador químico. O senhor trabalha fazendo pesquisas nessa área, algumas delas premiadas, e inclusive, já dissemos no início do programa, uma reação leva o seu nome hoje. Numa entrevista a um jornal recentemente, você disse que como químico você percebe na sua análise, na sua pesquisa, aquilo que você chamou de assinatura de Deus. Você disse que é possível detectar intencionalidade tecnicamente, cientificamente. Como é que é possível isso? Como é que se detecta intenção, que uma coisa foi feita de propósito se usando o método científico? Várias ciências, Augustus, usam esses métodos de detecção de design, de propósito, de intenção. A arqueologia, por exemplo, quando você vê uma peça, você observa ali aquela ponta daquela flecha. Então, o que você vê? Puxa vida, alguém fez isso aqui com propósito, com uma intenção, ele queria matar aquele bicho. Então, ele fez uma ponta dessa flecha afiada, ela é leve o suficiente para poder ser lançada, então ele vai poder ficar à distância.
Então, em arqueologia, a gente já usa várias estratégias, vários métodos para a detecção de design. Procura de seres extraterrestres, a gente fica analisando lá o sinal. Então, se a gente vê sem padrão algum, mas se está tocando uma musiquinha, né? Fala, poxa vida, é um ET, está mandando uma... Então, a gente tem, a ciência sabe, ela tem estratégias, ela tem metodologia, o método científico é capaz de detectar a propósito, design, ação inteligente. E é utilizando essa mesma metodologia que a teoria do design inteligente analisa a vida e o universo. E quando ela abre a caixa preta da vida, quando ela abre o DNA, quando ela abre a maquinaria da vida, o que ela vê ali é a assinatura química de uma mente inteligente. Quando a gente vê os 20 aminoácidos que moldam as estruturas tridimensionais das proteínas, e a gente vai olhar os aminoácidos, eu como químico vou olhar os aminoácidos e falar, opa, olha só, olha como ele escolheu muito bem, ele escolheu os 4 e 5 de cada classe, esse aqui forma ligações de hidrogênio, esse aqui são aminoácidos polares aniônicos, ele criou uma escala, ele criou todo um leque, todo um balé de forças intermoleculares para poder moldar as suas proteínas. Então, a gente não tem acesso a Deus, mas a gente tem acesso à sua obra. E a gente entende a sua lógica, a gente entende como ele arquitetou, como ele planejou tudo através da ciência. Por isso que ciência é uma forma da gente chegar um pouco mais a Deus, porque observando a sua obra, a gente vê essa assinatura, a gente vê o padrão, a gente vê a lógica e a gente copia a lógica que está ali. Muito bem. Esse foi o programa Academia em Debate, hoje com o Dr. Marcos Eberlin, falando a respeito do design inteligente, complexidade da vida e outros assuntos. Dr. Marcos, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, é sempre uma alegria recebê-lo aqui. É sempre um privilégio estar aqui no Mackenzie, porque é uma universidade de portas realmente abertas. Muito obrigado. Se você deseja entrar em contato conosco, escreva para nós no endereço de e-mail academiaemdebate@mackenzie.br. Até o próximo programa.